A minha memória do 25 de Abril começa na noite de 24 para 25, quando saio do meu trabalho noturno e passo junto ao quartel-general em Lisboa e vejo um tanque à porta e soldados armados, coisa que nunca via, porque eu passava todos os dias ali, mais ou menos à mesma hora. Eu tinha 6 anos, memórias não são muitas, o que a mãe conta e o pai, que o pai foi chamado para ir para o posto, ele tinha o jipe à porta, era motorista da guarda fiscal, eu estava com a avó na rua e ele fez questão de me ir buscar e a avó para que todos ficassem em casa e despediu-se sem saber o que seria e depois só passados uns 4 dias é que voltou. No meu caso, portanto, estávamos a dormir e começamos a ouvir um burburinho da voz do meu pai e da minha mãe. Quando levantei-me, portanto, nós espreitámos, ainda vi o meu pai todo fardado, mas tudo assim muito, com uma voz muito baixinha, e lembro-me de ver e espreitar a janela e ver o meu pai entrar no jipe e seguir, porque tinham ido buscar. Depois, nesses dias, foi a alegria e a revolta do povo todo, quase todos do Partido Comunista. Todos se voltaram contra a igreja, fizeram uma grande manifestação à porta da igreja, com retroescavadoras e máquinas. Foram todos para a rua, gritar liberdade, o povo quase todo trabalhava no campo. Todos fizeram uma lista, como se tivessem que abater aquelas pessoas que eles estavam tão zangados, que depois isso acabou por não ter, mas estavam no calor da revolução e queriam abater aqueles generais, o padre. Tinham uma lista mesmo, que eles chamavam uma lista negra, para abater essas pessoas todas. Aquele estar mais da aldeia, de comunhão, a separação, os mais novos contra os mais velhos. Os que tinham menos posses imediatamente a agredirem e a chamarem nomes, e a palavra fascista ouvia-se. Sim, muito. A palavra fascista era algo que eu passei a ouvir todos os dias, não é? Se fosse lá, na zona da margem sul, fosse aqui. E era este confronto dos mais novos contra os mais idosos. E principalmente de quem tinha menos posses para com os que tinham mais posses. O século foi dos jornais onde começou, de facto, a luta política mais acérrima dentro da imprensa. E quando estávamos em plenários, constantemente em plenários, até às tantas da manhã, aquilo era só plenários, ao princípio era só plenários. E depois, quando aquilo encerrou, 3 colegas meus suicidaram-se. Um deles, inclusive, suicidou-se lá dentro, porque a maior parte das pessoas com 50 e tal anos sentiram que não tinham mais possibilidade de arranjar outro trabalho. Portanto, aquilo que marcou mais foi o regresso à escola, em que estávamos em plena sala de aula e veio uma rajada de metralhadora, partiu os vidros todos. Nós tivemos logo de baixar, saímos da sala de rastos, não é? E, portanto, foi um grupo que entendeu que já tinha passado, portanto, calculo pela memória, deve ter sido na segunda-feira a seguir ao fim de semana, e que já não deveria estar lá os quadros, as tais marcas do regime, da ditadura, que era o quadro de Salazar, o quadro de Américo Tomás, Marcelo Caetano, a cruz, portanto, toda aquela que estava sempre nas salas, a parede de frente para as janelas, até eles chegaram ali com a metralhadora e não quiseram saber se estavam as crianças ou não a ter aulas, portanto, aquilo para nós foi assim um grande impacto. E depois a outra imagem, para mim muito importante em termos sociais, foi o dia 1 de maio. Recordo-me perfeitamente toda a gente na rua, toda a gente nos carros com os cravos, toda a gente limpou canteiros, plantaram, era uma união, Eu hoje olho e a sensação que eu tenho até agora de ver um povo unido foi naquele dia. Para mim, o 1 de maio simboliza todo o estar unido e social. E não é o estar unido numa festa, que isso continua a existir. É o estar unido mesmo no cuidado de tudo o que é de todos. Aquele amontoado de pessoas por aquela avenida toda por aí abaixo, viemos dali do Saldanha, por aí abaixo, a Avenida da Liberdade, em que, para mim, foi a única manifestação em que havia alegria, boa disposição, satisfação, não havia nada que fosse negativo.
era prazer, era alegria, era manifestação, era liberdade, era um sentimento que a gente não vê em nenhuma manifestação. Há um esquecimento. Ah, Há um esquecimento do valor de liberdade. tens telemóvel, tens isto, e as pessoas dizem que estão pobres. É verdade. Tem televisão. No Alentejo era um tem- sapato só para o não dia de havia- festa. Não No havia dia a dia nada, andavam quer dizer, não descalços, tinhas lembro-me televisão, da não minha tinhas avó. eletricidade em casa, Era. era candeeiros, Era- não tinhas água era canalizada, não pois é. tinhas esgotos, não tinhas nada, era pobreza. Agora a pobreza tens, a maior parte das pessoas, salvo algumas exceções, esquece-me. infelizmente, tem casa, tem água canalizada, tem a televisão, tem também há telemóvel, muita tem não sei o quê, pobreza. mas são pobres. Naquela altura sentimos que a liberdade estava ali, pronto, sentimos a esperança e pensámos todos positivo, E foi uma satisfação, uma coisa que não esquece, não é fácil esquecer.